Saudações, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe por continuamente estar desse lado para partilharmos a palavra do Senhor. Continue, por favor, atento ao nosso canal no YouTube, deixando os teus comentários, a tua solicitação de oração e vamos partilhando essa mensagem para que chegue a mais pessoas a cada dia. Olhamos hoje para 2 Coríntios, capítulo de número 4, onde o apóstolo está a falar de tesouros em vasos de barro. Paulo está a dizer: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos à consciência de todos diante de Deus, e isso já temos aqui tratado. Olha para o versículo 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. Novamente o apóstolo está a falar sobre o véu que nós falamos ontem, que muitos ainda têm esse véu por não aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Deus deste século, o que ele fez? Cegou o entendimento daqueles que não creem em Deus, para que não possam ver a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quando uma pessoa não é convertida, enquanto nós em Cristo somos revestidos de glória em glória cada vez maior, aqueles que não estão em Cristo são cada vez mais subjugados por Satanás ao fracasso e à condenação. Porque Satanás tem esse interesse para que os irmãos não enxerguem a luz, para que os irmãos não contemplem a salvação. Por isso é que ele cegou o entendimento dos incrédulos. Daí que só uma ação direta do próprio Espírito Santo, mediante a pregação da palavra e as orações, é que liberta este homem cego para poder ver. Daí que sozinho por sua força, o homem não pode se livrar do mal. Por isso, meu irmão, eu te aconselho, não sei se é teu esposo ou minha irmã, se é tua esposa, meu irmão, sobrinho, filho, pai, não sei quem ainda está longe de Deus e quem está te resistindo para aceitar a Cristo. Lembra que não é na tua força que as coisas vão acontecer. Lembra que é na força de Deus que as coisas vão se manifestar. Por isso, você precisa ter o coração aberto e atento para perceber que muita gente está cega, não porque quer, mas que uma vez não tendo Cristo, não teve recurso para se defender diante do ataque de Satanás. Por isso é que você vê pessoas que, estando alcoolizadas, falam diversas verdades, que não queriam beber, não queriam fazer aquilo, porque é o Deus desse século que lhe cegou. Há homens que traem as suas mulheres e tão logo traem, às vezes no mesmo quarto de hotel, hospedagem onde estiveram, choram e passam momentos de vergonha. Quando voltam, saem daquele local, vêm a conduzir, uns até vão direito para a oração, chegam em casa, confessam, quer dizer, porque entendem que estão a fazer uma coisa que não queriam fazer, porque é o Deus deste século que lhes cegou o entendimento. Mas ainda assim o Espírito é tão misericordioso que lhes dá esses gatilhos para despertarem. E graças a Deus, nós estamos aqui, você e eu, para orarmos por todas as pessoas na nossa família e fora dela, que ainda não viram a luz do Evangelho, que possam ver essa luz, como está escrito em Isaías, que para aqueles que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. Por isso, nós não pregamos a nós mesmos, nós pregamos a Cristo, declara o apóstolo no versículo 5. Mas olhe agora para o versículo 7, que é o tema, na verdade, desse texto. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. O que o apóstolo está a dizer? Que a graça de Deus em nós é manifesta e nós manifestamos os dons e os frutos do Espírito Santo. Mas o apóstolo está a dizer que esse tesouro não é nosso. Esse tesouro está dentro de nós. Por isso é que Paulo está a usar barro para dizer que é ouro, tesouro puro, escondido em vaso de barro. Ou seja, o que tem valor na verdade, o precioso é o que está dentro e não o que está fora.
Ou seja, nós não somos ouro, nós somos barro, nós perecemos, nós não temos valor nenhum. O nosso valor está naquilo que está dentro de nós. E o que é que está dentro de nós? O Espírito Santo, que é o maior tesouro que essa humanidade pode ter. Por isso é que o apóstolo está a dizer, toda a capacidade que nós temos é graças a Deus. Toda a maestria que nós demonstramos na pregação da palavra é graças a Deus. Todo o resultado que alcançamos é graças a Deus, que colocou dentro de nós esse tesouro para testemunharmos a sua vontade. E Paulo está a dizer que carregar esse tesouro tem um preço alto. É isso que eu costumo dizer. Sonhar é fácil, mas é preciso ter coragem para pagar o preço. E por ser amigo de Deus e poder gozar das virtudes de Deus, o apóstolo está a pagar um preço alto. Acompanha comigo, e eu sou forçado a ler esse texto, porque lendo o texto fala por si mesmo. Olha do versículo 8. De todos os lados somos pressionados. Quando queremos andar na vontade de Deus, o mundo todo nos pressiona. A verdade é um contraditório para a realidade deste mundo, porque a verdade contraria a forma como este mundo vive. Mas nós somos pressionados, mas não desanimados. Meu irmão, você vai ser pressionado, mas não se desanime. Os teus colegas, muitos vão te abandonar. Isso é pressão que você vai ter, aquele medo de perder toda a gente à tua volta. Não desanime. Se as pessoas estão a se afastar por causa da verdade, permaneça na verdade. Se as pessoas estão a se afastar de ti porque você é aquele que não quer se contaminar com o pecado, fofocas, bebedices, prostituição, permaneça ali. Não se desanime. Somos perseguidos, mas não abandonados. As pessoas vão nos perseguir. Se você é uma pessoa de grandes sonhos, grandes projetos, e para piorar, vive na dependência total de Deus, você vai ser perseguido. A perseguição poderá vir por parte da família, colegas de serviço, por parte do bairro. E a perseguição muitas vezes se vê em palavras. Entenda que perseguição, não estamos a falar de você estar a andar na rua e ter aí pessoas atrás de ti. Não, apesar de que a perseguição de que Paulo fala aqui é literal, mas a aplicação dessa perseguição aqui, ela não é exatamente literal, mas ela é aplicada em termos da própria conduta que as pessoas vão ter conosco. Usar palavras de maldição, usar mentiras contra nós, calúnia e difamação, nos pôr à prova, tudo isso faz parte do âmbito da perseguição. Mas só que com todas essas perseguições, nós não somos abandonados. O apóstolo está a dizer, apesar de sermos perseguidos por alguns, somos protegidos por Deus e somos consolados pelos nossos irmãos que o próprio Deus coloca no nosso caminho. Ele está a dizer, somos abatidos, mas não destruídos. Muitas vezes, irmão e irmã, você será abatido mesmo. Vão acontecer coisas de injustiça que vão te fazer chorar. Vão acontecer coisas de planos que você pensou que fossem dar certo, vão dar bem errado. Mas ainda assim, você não está sendo destruído. Estás a ser abatido e a Bíblia diz que você vai cair 7. E ele vai te levantar 7. Então levanta e continua a tua caminhada. Trazemos sempre em nosso corpo nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Muitos hoje passamos apenas por perseguições, passamos por difamações e essas coisas. E muitos, na verdade, não temos um confronto físico. Mas o apóstolo Paulo, após de falar de todos esses dilemas morais e espirituais, ele está a falar mesmo do contexto físico. Ele está a falar no meu corpo. Eu trago as marcas de Cristo. Eu apanhei porrada e tenho apanhado uma boa surra por causa de Cristo. Então eu não vou recuar, porque eu bem sei em quem tenho confiado. Então o meu corpo também é corpo da morte. Assim como Cristo entregou o dele, eu estou disposto a entregar o meu. Imagina alguém nessa condição amar tanto a Deus e glorificar tanto ao Espírito Santo. Nós que nenhum chicote já apanhamos por causa de Cristo, somos muito resistentes em amar, somos muito resistentes em abraçar a sua vontade, somos muito resistentes em nos submetermos ao seu querer. Mas um homem
que foi privado da sua própria liberdade, está a se submeter a Deus e a buscar a vontade de Deus. Que esse desejo nasça também em cada um de nós para compreendermos que nós existimos para manifestar a vontade de Cristo, nós existimos para manifestar o poder de Deus. E olhamos para o versículo 16, onde Paulo disse: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Lembra? Crescemos glória após glória, falamos disso ontem. Olha para o 17, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Ou seja, estamos certos de que as aflições que hoje presenciamos não se comparam que a glória que é sobre nós há de ser revelada. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Meu irmão, minha irmã, mediante a cada situação que cada um de nós presencia e experiencia na vida, temos a tendência de fechar a nossa realidade só àquela situação. E é o que o apóstolo Paulo está a desaconselhar. A nossa realidade não é só essa. Existe uma realidade fora dessa que só pode ser enxergada através da fé. Lembra de Estevão? Quando estava a ser apedrejado, apesar de tantas pedras que lhe lançavam, Estevão estava com os olhos fitos no trono à direita do Pai, e ele contemplava Jesus Cristo em pé, aguardando a sua chegada. Isso para dizer o quê? Às vezes, meu irmão, minha irmã, você é muito afetado pelos problemas, porque você ouve demais, você se importa demais. O vizinho fala uma coisa, você se importa. Teus colegas de serviço falam uma coisa, você se importa. Quer dizer, as pessoas falam-te mal, você se importa demais. Você quer sempre ir atrás da opinião das pessoas. Você quer sempre fazer o que agrada às pessoas. Enfim, quando você faz isso, você tira os olhos daquilo que é exatamente importante. Você vai viver só por aquilo que você está a ver. Mas quando você está preso na vontade e na palavra de Deus, a tua visão é para o futuro. Por quê? Porque você não anda por vista, você anda por fé. E a fé sabe que espera uma coisa que é certa e que já é, e que apenas falta o tempo certo para se manifestar. É o que Paulo está a dizer, que todo esse sofrimento nós só conseguimos suportar porque estamos focados no futuro que para nós nos está reservado. E o futuro é que a vida plena com Cristo, naquela cidade de ouro e de cristal, naquela cidade com rios de águas cristalinas, onde não há doença, onde não há choro, onde não há dor, não há traição, não há morte, enfim. Por isso, meu irmão, deseje a plena vida com Deus. Muitos crentes se perdem porque estando nessa terra querem que tudo lhes corra bem. Ou seja, alguns crentes, quando começam a prosperar materialmente, entendem que a terra é aqui e já não desejam o reino dos céus. Mas Deus permite que essas coisas aconteçam para dizer que essa terra não é nossa. Há um novo céu e uma nova terra preparada para nós, e é lá que devemos afixar os nossos olhos. Esse conselho é para que quando você for fazer os teus planos, quando você for pensar na tua família, lembra que agora as coisas podem estar complicadas, mas você vai sim pagar o preço se os teus olhos da fé estiverem a olhar na direção certa. Quando os olhos da fé olham para a direção certa, então você tem a plena certeza e convicção de que é uma questão de tempo e Deus vai se manifestar na tua vida. Então, fixa os teus olhos em Deus e para de olhar muito à tua volta, ou você vai se perder. Esta é a palavra de Deus para os nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo.